Principais países do mundo. O déficit da Itália é de 147% para 2024. A previsão do déficit da Grécia em relação ao PIB é de 126%. O déficit de Portugal, a previsão para 2024 é de 113%. Vamos aos Estados Unidos. A previsão para 2024 é de um déficit de 108,7%. Vamos continuar. França, previsão de déficit para 2024 em relação ao PIB, 95%. Espanha, França, 97%. Espanha, 95%. Reino Unido, 79%. Estou falando das grandes nações do mundo que têm um déficit maior do que o Brasil. Portanto, a especulação financeira, que é feita pelo mercado financeiro para tentar desestabilizar um projeto e um processo que vem sendo vitorioso e exitoso no país, é absurdo. A elevação da taxa de juros pelo Banco Central, com o anúncio de possibilidade de novos aumentos nos próximos meses, é desconsiderar todas as conquistas que nós tivemos no nosso país. É um ataque aos mais pobres, aqueles que mais precisam. É só a gente olhar o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil. O Brasil recuperou credibilidade internacional e voltou a ser um país respeitado por outras nações importantes. Portanto, o que nós estamos fazendo, especialmente essa semana, quando votamos mais uma regulamentação da reforma tributária, e hoje vamos votar aqui o PL que vai estabelecer novas normas para que a gente consiga levar o nosso país com equilíbrio, com combate à inflação, com programas de inclusão social, com reformas que garantam transparência, uma economia mais justa e inclusão social. Em relação à reforma tributária, nós demos um passo histórico, mas eu quero dizer que nós não terminamos a regulamentação da reforma tributária. Nós vamos seguir firmes para garantir a tributação dos super ricos. Nós precisamos tributar, como foi anunciado pelo governo, aqueles que ganham acima de 50 mil reais por mês. Nós temos que tributar os super ricos nesse país, porque quem paga imposto até hoje são os mais pobres. Por isso que ter aprovado o cashback foi um avanço extraordinário. Ter zerado a alíquota da cesta básica e incluído a carne como um item foi muito importante. Tudo isso vai trazer resultados, como tem trazido resultados importantes para o nosso povo. Portanto, a especulação em relação ao dólar, a elevação da taxa de juros, interessa a quem? Interessa àqueles que defendem o sistema financeiro. Interessam àqueles que defendem um mercado financeiro covarde, que não pensa nas políticas públicas, que não pensa na classe média, que não pensa nos mais pobres, mas pensa sim em ganhar dinheiro com os efeitos das bolsas de valores. É só olhar ontem como fechou Nasdaq. Foram as bolsas do mundo que caíram ontem, não foi só a bolsa brasileira. Portanto, vamos seguir firme contra a especulação financeira, artificializando o debate, tentando criar um ambiente de instabilidade num país que está instável, que tem um déficit, como eu disse aqui no início, muito menor do que Estados Unidos, do que Portugal, do que Espanha, do que Reino Unido, do que várias nações do mundo que são importantes. Portanto, contra a especulação financeira, contra os juros altos e a favor de um país justo. O que faz o mercado financeiro
sobre a sociedade brasileira e sobre o governo. Essa ganância não vai acabar nunca se nós não soubermos enfrentar a atuação do mercado. Ontem, quando nós saímos aqui do plenário, já 11h30 da noite, que eu fui ligar os jornais, eu digo a vocês, eu senti náusea dos comentários dos economistas em tese que entram para discutir a economia brasileira. Da náusea. Eles não olham nem a resolução do Banco Central, que aumentou a taxa de juros, que diz, vamos aumentar os juros porque a economia está aquecida e o desemprego está baixo. Ou seja, a proposta do mercado financeiro, expressa nessas resoluções do Banco Central, é exatamente propor a recessão no Brasil. Eles reconhecem o aquecimento da economia, reconhecem o quase pleno emprego e dizem não pode, porque a inflação é de demanda, nós temos que conter o consumo, temos que conter a economia, ou seja, vamos fazer uma recessão. É isso que o mercado se dispõe a fazer. E ainda propõe aumentar a taxa de juros mais 2 vezes, para chegar a 14,5%. Isso é um escândalo. É um escândalo. Para eles, cada vez se concentra mais e se explora mais o mercado de trabalho. Se explora mais o trabalhador, se desregula mais o mercado de trabalho. Trabalhem, não é 6 por 1 não, trabalhem 7 por 0, se for possível, como forma de explorar o trabalho humano e concentrar cada vez mais renda, acumular cada vez mais capital, rodando nas bolsas, especulando como o ataque especulativo que nós estamos vivenciando aqui agora. O dólar está subindo no mundo todo, a valorização da moeda é no mundo todo, e aqui ainda tem um ataque especulativo absoluto, diante de uma inércia de um Banco Central autônomo que não segue uma visão de desenvolvimento do país. Pode fazer o ajuste fiscal que for, eles não sossegam. A ganância é alta e eles querem fazer com que o Brasil e o governo se acocorem, façam uma genuflexão, se ajoelhem no chão para que eles possam se sentir satisfeitos. E nós precisamos compreender que o nosso enfrentamento é com o mercado. Nosso enfrentamento deve ser a partir da taxação dos super ricos. Nós precisamos ter o cuidado de proteger a sociedade e a base da pirâmide social. A discussão do BPC, inclusive dentro deste Congresso e na sociedade brasileira, ela não precisava sequer existir. Até porque fraude se combate com medidas administrativas, não é com mudanças legais. Quero inclusive dizer que essa extrema-direita que se expressa aqui no Congresso Nacional, falando em nome do povo, vá ver qual foi a proposta de Bolsonaro que esse Congresso não aprovou em relação ao BPC. Tentou subir a idade para 70 anos para se alcançar o BPC, diferente dos 65 de hoje. Impedir a acumulação com qualquer outro benefício. O abono salarial eles queriam reduzir para trabalhadores até 1 salário mínimo. Pessoa com deficiência, eles usavam o conceito capacitista, de dizer, se arrumar trabalho, vira 10% do benefício, quando não o perde. Essas propostas vieram do governo Bolsonaro e aqui nós não aprovamos. Elas estão registradas, elas estão na história, e nós nunca aprovamos isso aqui. Então nós precisamos tirar o BPC